Esta noite temos um brinde de champanhe. Dom Perignon é o Miguel Ângelo, connosco, um dos grandes da música portuguesa, aqui à conversa no sofá escaldante da Hora Quente. Miguel, há uma fase da tua carreira que eu adoro. Eu sou grande fã dos Delfins, sou grande fã da Disney e, por milagre quase, os dois mundos unem-se, ou pelo menos Miguel Ângelo e a Disney. Vamos ver aqui este curto segmento, e espero que o Walt Disney não veja. É como se o conseguisses fazer. E tu sentes-te vivo. Como é que tu sabes? Porque com a Emily era igual. Sem ela sinto-me tão sozinha. Quando alguém me amava, o mundo era melhor. E pronto, Miguel, aqui só vimos um bocadinho, portanto, foste a voz do Woody, que foi a personagem principal do Toy Story. Sim, fui e sou. E és. Portanto, 1, 2, 3... 2019 é o ano. Pois? Comeback Toy do Story 4. 4, em princípio. Super Fantástico. Como é que surge esse casamento? Porque não foi só Toy Story, houve vários filmes. Houve vários, Aliás, eu comecei no Pocahontas, como a voz do John Smith, Sim. voz portuguesa. Depois fiz o Woody. Fiz também já como diretor musical a adaptação portuguesa do Toy Story. Fiz também a adaptação musical do Corcunda de Notre Dame, Sim. mas aí não cantei, fiz só as letras e a direção musical. E depois ainda sou a voz também do Hércules adulto, e sou a voz no Cars, é só uma pequena participação do coitado do Schumacher, que é o Ferrari que entra na oficina e diz só duas frases, é a minha voz. E depois tenho canções no Planeta do Tesouro e no Bugs Life, também tenho uma canção, julgo eu. Portanto, houve muitos anos que tive assim, uma ligação muito, muito próxima com a Disney em Portugal. E como é que surge essa ligação? Olha, eu surge porque os estúdios em Portugal, no princípio dos anos 90, com o Rei Leão, fizeram uma proposta à Disney de dobrar para português de Portugal. Isto porquê? Porque nós em Portugal sempre tínhamos ouvido as versões em português do Brasil. Sim. Sempre. Desde a Branca de Neve, do Bambi, etc. A Gata Borralheira. E é um estúdio que propõe à Disney fazer o Rei Leão em português de Portugal. Porquê? Estavam a aparecer os primeiros canais privados em Portugal, as novelas em português, a língua portuguesa estava muito mais presente nos mídia. E porque Portugal é daqueles poucos países, eu até acho interessante, da Europa, onde os filmes não eram dobrados, eram legendados. Íamos à Espanha, era dobrado, íamos à Alemanha, era dobrado, a Itália, a França, era tudo dobrado. E nós legendávamos. Portanto, as pessoas ouviam muito a língua estrangeira. E então, a Disney diz um bocadinho assim ao estúdio, que é os estúdios da Matinha, que fizeram isto. Mas vocês vivem há décadas com o português do Brasil, porque é que querem agora o português de Portugal? Porque é que temos que gastar mais dinheiro, mais um orçamento para a dobragem de um filme? E eles então dizem, então nós oferecemos a dobragem do Rei Leão à Disney e vamos. Se vocês não gostarem, não se lança. Se gostarem, logo se vê. E fazem um trabalho excepcional, convidaram nossos melhores atores e o Rei Leão é um êxito como nunca tinha sido nenhum filme da Disney em Portugal, receitas de bilheteira, popularidade e tal. E a partir daí, pronto, a Disney abriu um orçamento extra para se gravar em Portugal. O que é que eles fazem também? Eu tinha feito teatro, obviamente, e já conhecia gente do teatro. O próprio diretor de dobragens tinha sido ator do Teatro Experimental Cascais, quando os Delfins tinham gravado uma peça de Gil Vicente lá e participado como atores no breve sumário da História de Deus, de Carlos Avilés. Mas não foi isso, eu acho que foi mais pelo facto dos Delfins começarem a estar na berra. Estavam na berra, estavam na moda em Portugal. E então eles queriam pessoas para dar visibilidade, que é o que ainda fazem hoje. Convidam pessoas da rádio, da televisão, atores de novelas, músicos que estejam na berra, para dar visibilidade nos mídia ao filme. E portanto, acho que foi por isso. Eu apareci lá e achei, bem, nunca fiz isto na vida, de certeza que não vou ser aceito. Porque não eram eles que escolhiam as vozes. Não sei se as pessoas sabem isso. As vozes são escolhidas na Califórnia por um senhor velhote que ouve as vozes de todo o mundo. Sim. E mesmo sem perceber a língua, no timbre, escolhe se aquele é o timbre adequado para a personagem ou não. O que é incrível isto. A magia da Disney tem as suas coisas. E até há uma história engraçada, repara, a voz do John Smith, que foi a primeira coisa que eu fiz, é feita pelo Mel Gibson. A do Tom Hanks é que faz o Woody no Toy Story, mas o Mel Gibson fez a do Pocahontas. E quando eu chego lá está um grande cantor e imitador português chamado Fernando Pereira,
as pessoas devem conhecer, que imita as vozes de toda a gente. Eu disse, estou tramado, este tipo vai imitar em português a voz do Mel Gibson e vai ganhar isto assim de olhos fechados e tal. Mas depois fiquei muito surpreendido quando recebi a chamada a dizer, não, Miguel, tu foste o escolhido pela Disney para fazer a voz do John Smith, porque eles não querem uma voz a imitar a do Mel Gibson, eles querem uma voz própria, Sim. que tenha o mesmo espírito, digamos, da personagem. E pronto, e a partir daí tive contactos, fui fazendo testes, fiz testes para o Toy Story, fui aceito, fiz testes para o Hércules, fui aceito. E pronto, e foi maravilhoso, tinha filhos a crescer na altura, com 2, 3, 4 anos, e aquilo eu fazia aquilo para eles também um bocado, ficaram grandes fãs, especialmente do Toy Story, que tem, muitas vezes encontro, há bocado falava-te de alunos da ETIC meus, de 21, 21 anos, às vezes eu faço-lhe a voz do Woody, assim de repente na sala de aulas, digo, tu não és um ranger do espaço, tu és um brinquedo de crianças! E olha, e a turma fica assim. Oh. Fantástico, fantástico. Mas isto de fazer a dobragem de voz para desenhos animados é um mundo completamente diferente, não é? E é difícil, é difícil. Eu lembro que ao princípio demorava muito tempo a dobrar, agora já faço as dobragens relativamente rápido, mas é um trabalho difícil, porque é os movimentos da boca do boneco, têm que estar certos, as palavras, nós recebemos a adaptação para o português do texto e tem que ser tudo mudado na altura que se grava, porque quando o diretor de dobragem está a ver os bonecos em grande e está a ver os labiais dos bonecos, a dizerem os M's e os P's, e aquilo tem que bater certo, senão fica mal feito, não é? E, portanto, muitos dos diálogos são reescritos enquanto se está a gravar, o que é incrível. E depois tem que estar ali. Eu tenho sorte, azar de fazer o Woody, que é feito pelo Tom Hanks. E, obviamente, quando o Tom Hanks vai gravar as vozes do Woody, os desenhos da boca do boneco ainda não estão feitos, portanto, ele faz o que lhe apetece. Portanto, nós ouvimos o Tom Hanks, pronto, isto é fácil porque ele faz aquilo e depois desenha o boneco. Agora nós, quando temos que dobrar todas aquelas coisas do Tom Hanks, é tramado. Mas dá muito gozo. Sai de lá a suar, a correr, cai para o chão, atira-me ao ar. Aquilo é fantástico. Só tenho pena de não haver, como no teatro, obviamente, não há nem no cinema, não. Nós fazemos aquilo sozinhos. Portanto, não gravamos. Eu, por exemplo, tinha diálogos no Pocahontas muito românticos com a Pocahontas, o Captain John Smith, e nunca vi a Pocahontas. Não teria sido muito mais fácil. Não é? Miguel, também, os teus talentos não têm barreiras. És escritor também. Quantas obras já publicadas? Tive uma ideia para um livro na viagem para Boston. Não vou dizer qual é, mas foi, estás a ver, lá está a inspiração. Tive uma ideia para um livro que vou escrever futuramente, quando vinha no avião a pensar. Né? Escreves gosto apenas romances? Ou não escrevo romances, escrevi a minha autobiografia, aqui quando os Delfins acabaram, muito ligada aos 25 anos de carreira com o grupo, era mais uma autobiografia da minha carreira do que, digamos, uma autobiografia pessoal. Não é? Essa farei mais tarde, quando for mais velhote. Mas gosto de escrever ficção e gosto de misturar realidade com ficção. Isso é muito bom. Miguel, vamos falar agora da tua carreira a solo. A tua carreira a solo, na realidade, começa antes do final dos Delfins, não é? Porque publicaste o teu primeiro álbum a solo, os Delfins ainda estavam em atividade, não é? Sim, senhor. Foi quando? Foi em 99, 98 ou 99, eu nunca sei as datas. Mais ou menos. Mais as pessoas perguntam-me assim, quantos discos é que os Delfins gravaram? Eu nunca sei, tenho que estar sempre a contar desde o princípio. Mas isso foi por duas razões, ou três, na realidade. Uma delas, porque tinham-me pedido, um realizador, tinha pedido para fazer música para um filme dele. O realizador é o Leonel Vieira, que agora é um grande realizador em Portugal e produtor de cinema. Fez as novas versões, por exemplo, do Pátio das Cantigas, etc. E ele fez o primeiro filme dele chamado Zona J, nos anos 90, e pediu-me para eu escrever algumas canções para o filme, e eu escrevi. Depois, os Delfins tinham um estúdio próprio na altura, onde nós passámos muita parte do tempo e eu ia fazendo canções que achava que não cabiam bem nos Delfins, na carreira dos Delfins. E ainda outra coisa, como tu falaste aqui já na primeira parte da nossa conversa, eu gosto imenso de fazer versões. Então comecei, de vez em quando fazia versões de grupos que eu gostava, brasileiros, Legião Urbana, coisas inglesas de Smith, Divine Comedy, e tinha aquilo ali guardado. E há uma altura em que os Delfins, depois do Saber Amar, e que foi estafante mesmo, foram 3 anos na estrada sem parar, 2 discos gravados assim, de seguido, O Caminho da Cidade e O Saber Amar, e os Delfins estão para aí 2 ou 3 anos sem ir a estúdio, porque decidem mesmo fazer ali uma pausazita. E, entanto, naquele espaço de tempo, a editora também me faz o convite, porque é que não lanças uma coisa a solo? E eu lancei. Mas, repara, nunca com a ideia de começar uma carreira a solo. Daí não ter tido mais discos a solo até os Delfins terem acabado. Aquilo saiu em 99, fiz uma tour,
daquilo, tudo bem, os Delfins estavam parados, e depois voltei à banda. Não fazia sentido estar a fazer uma coisa paralela à outra. E fiz um disco muito diferente dos Delfins, mesmo em termos de instrumentos e de arranjos, uma coisa muito diferente. Para que não houvesse confusões. Para que não houvesse confusão, sim. E depois, por incrível que pareça, após Delfins, gravas o segundo álbum a solo, que é Primeiro. Chama-se Primeiro. E o terceiro chama-se Segundo. Não é? É verdade. Exatamente por isso que eu te disse, esse disco chamado Timidez, que saiu no fim dos anos 90, não era o início de uma carreira a solo. Foi apenas um disco feito porque aconteceram uma série de coisas que eu expliquei. E, portanto, este era o primeiro de uma carreira a solo, que ia começar em 2012, e, portanto, também é original, não é? Se fosse o primeiro disco e se chamasse Primeiro, não tinha originalidade nenhuma, não é? Miguel, trouxeste aqui É o meu hoje último disco, sim. um vinil, É, que vinil. inclui as canções Grotesco, A a canção e 2 remixes. Muito bem. É a primeira vez que gravas um vinil? Não. Ou que editas um vinil? Não. Não é, não, já vários. Os próprios Delfins. Em 2007 editámos um vinil. Claro, nós editámos vinil no início, nos anos 80 era só vinil. Depois começou o CD e deixámos de editar em vinil, mas o segundo já saiu em vinil, o álbum segundo saiu em vinil, e agora o terceiro também sairá. Eu penso que é um formato que está a ter um comeback muito interessante. As pessoas estão a deixar, obviamente, de comprar CD, música ouve-se em streaming, hoje em todo o lado, num qualquer telefone. Mas o vinil está a ter um comeback, o que é uma coisa interessante, porque quem gosta mesmo de música, ou gosta mesmo daquele disco, ou daquele artista, daquela banda, vai buscar algo e vai buscar um objeto que é mais bonito, não é? Uma capa, uma bela foto, um belo design, um objeto que nos pede mais atenção, que é aí que eu acho interessante. Eu, quando vou ouvir um vinil, ponho a agulha e sento-me a ouvir o disco, não é? E ouço aquilo até ao fim, depois viro ao contrário. É diferente do que estar a ouvir uma playlist no Spotify ou nos headphones, correr, no transporte, ouvir rádio no carro, ouvir singles, não é? As pessoas ouvem singles agora outra vez. Claro. E isto é o prazer de ouvir um álbum. Portanto, eu acho que vai continuar a existir o formato álbum em vinil. E é o vinil um bocadinho que está a fazer esse comeback. E há muita gente nova a comprar giradiscos e vinil e a ouvir a música de outra maneira, com mais disponibilidade. É preciso disponibilidade para se ouvir certo tipo de música. Hoje em dia, o que é que serve de inspiração para as tuas letras, para as letras que incluís nos teus álbuns? Eu neste disco que estou a preparar, o terceiro, depois prometo que o quarto já não se vai chamar quarto, ok? Está prometido aqui. Mas Fica aqui dito. E o próprio terceiro é capaz de ter um subtítulo, mas isso não posso revelar. É um disco muito ligado a personagens, a livros, a histórias. A inspiração são livros, são histórias, são personagens que marcaram na minha vida. Já na canção eu falo um bocadinho disso, falo de alguns autores que me marcaram, desde o Cervantes ao Hermann Hesse, ao Oscar Wilde, muitos deles da minha adolescência, não é? Outros mais tarde, lembro da adolescência de ler o Jack Kerouac, depois gostar daqueles escritores americanos que sou fã do fim dos anos 80, como o Bret Easton Ellis, o Douglas Coupland, que é canadiano, são dos meus autores preferidos. E eu resolvi nos últimos anos ir outra vez buscar inspiração aos livros, também tem a ver um bocadinho com a tal velocidade. O livro existe disponibilidade tua, existe, tu pares, ficas ali a ler, pensas naquilo, estás a visualizar as personagens, estás tu a visualizar à tua maneira as cenas, é criativo, uma pessoa a ler está a fazer um trabalho criativo ela própria, não é? E, portanto, eu gosto muito de buscar neste momento a inspiração aos livros e a maior parte do disco que vem aí, a influência são livros, personagens que marcaram e histórias novas que eu invento a partir dessas histórias antigas. Guardemos então o lançamento desse disco, previsto para quando, mais ou menos? Essa pergunta é é como aquela do editor do livro que anda sempre atrás do escritor e o escritor tem as páginas em branco e está sempre a fugir dele. E a música é um bocadinho. Gostaria de editá-lo no fim de 2018, mas se não puder ser, será no princípio de 2019. Logo veremos. Também acho que estou numa fase da minha vida e de carreira que já não ando atrás de timings de mercado, de editoras. Tenho alguma calma para poder fazer as coisas à minha maneira. Miguel, quando a história for finalmente assinada por ti, como é que queres ser lembrado na história da música portuguesa? Os artistas normalmente têm uma dificuldade tremenda em responder a esta questão. Porque não sabem, se calhar. Eu acho que as canções serão muito mais importantes ao serem lembradas do que o autor, ou o compositor, ou o intérprete. Eu acho. Porque são património. Sim. E se fosse arquiteto, podia deixar alguns edifícios, não é? Assim deixo umas canções que as pessoas vão poder ouvir, estão fixadas em digital, em vinil,
portanto podem passar de gerações, podem ser estudadas na escola daqui a 40 anos, como se estudam agora os grandes clássicos do cancioneiro americano, não é? Que se estudam na escola. Em Portugal estudamos também a música portuguesa dos anos 60, dos anos 70, a obra do Zeca Afonso. De certeza que as Canções de Delfins, dentro do capítulo da pop, vão ter ali um capítulo. Aliás, no outro dia saiu, que há uns tempos, uma enciclopédia da música portuguesa e os Delfins vinham na capa. Portanto, já fiquei contente. Já são matéria de estudo. Eu acho que isso é o legado que se pode deixar. São as canções, aquelas unidades, como eu disse, pequenas, de 3, 4, 5 minutos, não é? Que depois dizem tanto e durante tanto tempo à vida das pessoas. Isso é o legado profissional, que está muito ligado ao legado pessoal, porque é quem tu és, mas no legado de família, deixas quem? Olha, deixo obviamente os filhos, não é? Sim. Que é por aí. Eu já tenho 2 filhos crescidos, já com uns 20 e tais. Tenho uma filha agora 2 anos e meio, que é a nova geração. Fantástico. E portanto, é para eles tudo, não é? O meu tempo e aquilo que eu faço, no fundo, são referência, não é? E é para eles que as coisas vão ficar e eles, a partir daquilo, vão fazer as coisas deles também. Têm muita independência, nunca fui um pai daqueles a obrigar. Tu vais ser do Sporting como pai. Nunca fiz isto. Agora arrependo, devia ter feito. Mas Arrependes-te porque houve quem fugisse para o inimigo, entre aspas. Mas não, eu acho que a liberdade é a grande mensagem que eu quero passar, quer na música, quer na vida familiar. Porquê? Porque liberdade rima com responsabilidade. Eu acho que não pode haver liberdade sem responsabilidade. As duas coisas estão muito coladas e portanto, esse talvez seja o legado que eu gostaria de deixar, essa ideia do é proibido proibir, mas também é proibido não ser responsável por aquilo que se faz. Muito bem. Eu tenho a liberdade e a responsabilidade para dizer aos nossos amigos italianos que nós também temos o Miguel Ângelo, que é muito talentoso e que está aqui no Sofá da Hora Quente. Muito bem. Miguel, muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Vamos finalizar com um videoclipe do single Precioso. Precioso, ótimo. Que foi do álbum primeiro, não é? Foi aquele que me apresentou a solo depois do Fim dos Delfins e foi dos maiores sucessos da minha carreira a solo e continua a ser um tema que as pessoas pedem e que eu cantei no sábado passado nos Awards e que foi muito bem recebido. Sem dúvida. Sempre, o convite está sempre aberto. Quando o Miguel estiver aqui nesta zona, de passar aqui na Hora Quente e conversarmos um bocadinho. Estarei, Ricardo. Muito obrigado, foi uma honra receber-te aqui. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Muito obrigado. Meus amigos, terminamos então com este videoclipe de Precioso, Miguel Ângelo. Voltaremos amanhã com mais uma Hora Quente. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Em pequeno, a minha maior ambição era fugir desta casa e agora sinto-me feliz por ter fugido para aqui. Quantas voltas são precisas para escolher um só caminho e sentir que é meu para sempre? Quantas vezes indeciso eu desisto de vencer e decido ser
Quantas feridas são precisas para escorrer um sangue novo e acender a chama ausente, prometendo que é para sempre. É o tempo roubado à razão de existir, o momento passado e perdido. É o amor receoso, um destino traçado no mapa a fingir um futuro distante e iludido. É o amor precioso. É o tempo roubado à razão de existir, um momento passado e perdido. É o amor receoso.